O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor tão alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não, como nós já falamos. Então só um médico mesmo, só um perito para analisar, e ele tem conhecimento do metabolismo, das ligações, das articulações nervosas, então ele pode com tranquilidade ter entendimento acerca das consequências da ação que se faz quando de uma dor localizada, e que essa dor vai ter um reflexo como um todo no corpo, em regiões, em parte, e realmente só alguém com o conhecimento para narrar, falar sobre isso. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Um suplício que durará 3 horas. Eu fico aqui curioso, vamos dizer assim, ou faço um paralelismo, porque o que Jesus vivenciou em algumas horas expressa as dores de todas as doenças. Eu acho que essa experiência pode mostrar todas as doenças possíveis com suas respectivas dores. Esse fato é muito curioso, muito misterioso, muito interessante. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo tombar para trás. Ele está sentado na cruz, está de pé, a cruz já está subindo. O encostam na estaca vertical, depois rapidamente encaixa o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. Então, um fato que também esquecido, a madeira não foi trabalhada, não houve uma lixa para tirar a aspereza, as farpas, e quando ele encostou na madeira, com certeza, farpas penetraram nas chagas, ou por outra, começaram a como que incomodar aquelas chagas. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Então, a coroa de espinhos foi exclusividade de Jesus. Não fazia parte da sentença do martírio ter a coroa de espinhos. Mas é como eu disse anteriormente, isso está ligado ao fato de acreditarem que Jesus era um Deus, um rei, e precisavam coroar o rei e fizeram dessa forma. E uma simples dor de cabeça, como incomoda? Vamos imaginar esses espinhos espetando o crânio de Jesus. Que dor teria sido? Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca, queima-lhe, mas ele não pode engolir, tem sede. Um soldado estende-lhe sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida com vinagre, bebida ácida.
é o vinho que azedou. Em uso entre os militares, tudo aquilo é uma tortura atroz. Então ele estava com uma sede imensa, ainda deram vinagre para ele beber. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Mateus 27, 48, Marcos 15, 36, Lucas 23, 36, João 19, 28. Todos os evangelhos narram esse fato difícil. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços enrijecem-se em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos encurvam-se. E como acontece a alguém ferido de tétano, a isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen enrijecem-se em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço, os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com o sibilo, mas não consegue mais sair. Então, eu estou convencido, nesse espaço curto, ele vivenciou as dores de todas as doenças do mundo. Se não todas, a grande maioria. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpuro. E, enfim, em cianótico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita, mas o que acontece? Então, eu acredito que ele é como a sensação de um afogado. Ele não consegue respirar. Ele não consegue respirar e podendo respirar, mas até nem podendo. Então, a problemática ligada a doenças pulmonares, os sintomas são bem parecidos. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes, se levanta aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez. Então ele, numa ação, porque ele vociferou 7 frases. Então este sacrifício todo não visava só a necessidade dele de respirar, porque ele precisava falar, ele queria falar, ele queria deixar ainda alguma mensagem. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então, vocês imaginem aí o perdão em ação. Então, todas as dificuldades da humanidade, o perdão é um deles. Temos uma dificuldade imensa com o perdão. Ele ali também deu testemunho. Ele exemplificou. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés inimagináveis. Então ele tem que se erguer sobre a dor e fazer aquilo que ele quer fazer, falar, deixar a mensagem, deixar o testemunho. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Ele não tem força nem para soprar, ele não tem ar, ele não consegue respirar, não dá para imaginar. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas. Lucas 23, 44, Mateus 27, 45,
Marcos 15:33. Todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos arrancam-lhe um lamento. E, à hora nona, bradou Jesus em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15:34, Mateus 27:46. Então, essa parte aí é uma parte que precisa ser estudada. Na verdade, ele não se sentia desamparado, mas é uma fala de Jesus e que tem um sentido mais amplo, ainda não bem entendido por nós. Jesus grita: tudo está consumado. Jesus, clamado com uma grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Lucas 23:46. Assim, ele morre em meu lugar. E no seu, eu já reconheci isto, e você o que espera. Então, Jesus deixa-nos um grande legado, uma grande exemplificação, e eu ressalto esse martírio de Jesus porque ele tem o seu bojo uma grande força de remissão, de redenção, de libertação, de cura, de crescimento, de luminosidade. Então nós precisamos estudar um pouco mais este riquíssimo assunto. E não é ressaltar, não é evidenciar o sofrimento, as dificuldades de Jesus, não é, estar evidenciando esta parte, alguns poderiam chamar de negativa, mas é que é um momento que é nobre na nossa humanidade. É a luz que penetra, rasgando as cadeias da ignorância, os véus que levam à escuridão. E este ser, eu tenho a certeza que, embora muito sacrificado, muito sofrido, um dia eu tenho a certeza plena, ele ainda vai se orgulhar muito de nós e vai ter a convicção que todo aquele sofrimento não foi em vão. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos nos encontrar numa outra oportunidade.